depois. Mais sal, sambizanga. Eu acho que a geografia tem que ser pensada como uma transformação social, como a ciência da transformação social, uma vez que ela emerge da relação do ser e do espaço. Então essa relação do ser e do espaço, ela envolve a economia, ela envolve as relações raciais, étnico-raciais, ela envolve a política. Eu acho que a gente tem que pensar a geografia nessa perspectiva, sabe assim, na geografia como uma construção, uma transformação das construções sociais. Então, por exemplo, os estudos dos quilombos, né? A existência dos quilombos ainda hoje, né? Que eles estão presentes e ficaram durante todo esse tempo de desenvolvimento do Brasil, da história do Brasil, invisíveis. Ação negra, nos espaços que a gente vai percorrendo ao longo da cidade, nos espaços de poder, né, em diferentes grupos sociais, né, que estão aí dentro dessa complexidade que é a sociedade, a gente percebe que a geografia ela vai desvelar isso pra gente, então fazer a gente pensar por que a população negra está ocupando determinado espaço e não outro. Será que é só por acaso? Será que essa relação de segregação socioespacial ela acontece naturalizada assim e não tem nenhuma explicação? A partir do princípio da desconstrução do que é uma ciência geográfica, né? Porque a gente sabe que a ciência geográfica que a gente estuda hoje na academia é altamente teorocêntrica, né? E para a gente adentrar essas relações étnico-raciais, né, a gente tem que olhar para o continente também, o continente africano. Né? Porque da onde a gente percebe que é a partir da migração, a partir da língua, a desmistificação do que é todo esse continente, né? Que é o continente africano, para algumas pessoas ainda dizem que é um país, né? Então a contribuição ela vai ser uma contribuição processual. Né? Ela não tá enquanto pauta e nem enquanto já estabelecida na nossa ciência. Conceitos e as suas relações, onde estão? Não estão para a África? Se a gente tem tantas relações assim, se a gente tem não só relações culturais, mas também relações políticas, e a gente não discute nada disso, né? Tem uma geopolítica da África, tem uma relação que a gente não conhece. Cada vez mais refletir acerca da realidade social brasileira, como também ela tem que refletir essa própria realidade nela, enquanto ciência. Então o espaço brasileiro ele é permeado por muita desigualdade socioespacial, e a questão do recorte étnico-racial tem que ser pensado numa abordagem da espacialidade, como também o profissional da geografia ele deve ter na sua prática de ensino uma postura antirracista. No geral, os cursos de formação de professores apresentam diversas lacunas, né? Inclusive nessa área específica a questão da educação para as relações étnico-raciais. Né? E nesse sentido, assim, o curso de licenciatura em geografia não foi muito diferente, né? Mas o meu interesse foi sempre voltado à geografia da África. E naquele momento não existia nenhuma disciplina, nenhum trabalho sobre isso. Mas eu segui nessa linha em relação aos refugiados. E naquela época era muito difícil, apesar da lei ela ter sido implementada em 2003. Né? Então a gente vê que até hoje a gente está em 2018 e ainda tem uma lacuna grande e um espaço que tem que ser ocupado por essas discussões, principalmente em sala de aula. E com relação à minha formação como estudante de graduação, como professora, na nossa grade curricular a gente tem uma ausência muito grande da diversidade da geografia como um todo. E a geografia da África é uma fissura muito grande nesse currículo, né? De não existir, né? Estou terminando o curso, porém, em nenhum momento eu adentrei a Lei 10.639. O curso de Geografia tem 5 anos, 4 anos, desculpa. Porém, dentro desses 4 anos, né, foi no 5º ano, porque eu estendi meu curso, que eu vim começar a debater, né, a Lei 10.639. No plano de Geografia da África, é ainda mais que isso. É uma demanda, se você pode dizer, uma demanda também de conteúdo mesmo, né? Porque na sala de aula você vai perceber a necessidade disso, mas na universidade você não tem. A geografia, ainda da forma como ela está
proposta hoje aqui na Universidade Federal de Pernambuco, ela não pensa essa relação, ela não discute as relações étnico-raciais no seu currículo todo. Ou quando ela coloca essa discussão das relações étnico-raciais, ela coloca sempre uma perspectiva da culturalização dessas questões, não debatendo essas questões no campo da política, no campo da economia, no campo social, no campo da educação. A questão da lei 10.639, ela justamente visa suprir essas limitações da nossa formação, e entendendo isso é que a disciplina da geografia africana vem de algum modo tentar suprir, não é, essas limitações. Em relação aos alunos, eu acredito que justamente eles estão assim muito empolgados em relação a esse tipo de disciplina, primeiro porque faz falta realmente na academia, segundo porque os alunos então podem se posicionar de um certo modo frente à sua vivência, tá, com esse assunto no dia a dia, na universidade, na academia, na rua, em casa, etc. A disciplina vem para fazermos pensarmos outra visão de mundo, na verdade. Acho que a gente tem um currículo, a universidade, a gente vive uma sociedade multicultural, pluricultural, mas a gente tem currículos monoculturalizados, que impõem modos de pensar, de se fazer ciência. A disciplina Geografia Africana, por mais que ela ainda esteja na categoria como uma disciplina eletiva, ela vem permitir novas formas de pensar, outras visões de mundo, não pautada apenas na visão eurocêntrica. Então acredito que, primeiro, despertar um pouco a curiosidade sobre o continente africano, sobre as relações justamente África-América, acho que como um todo, e mundo, obviamente, e criar então um certo terreno para poder que os alunos justamente levantem todos esses questionamentos na sociedade e também com os outros alunos que não cursam, por exemplo, a disciplina, tá? Então criar um debate. Que nos dá essa possibilidade como indivíduo negro brasileiro, certo, de perceber essa inter-relação África-Brasil. Foi a partir da lei de 10.639, foi a partir da disciplina Geografia Africana e a partir das nossas relações de negros dentro da universidade. Ela é o começo, na verdade, ela é o começo das discussões, né? Uma vez que é a primeira vez que o Departamento de Ciência Geográfica traz essas discussões das relações étnico-raciais para o departamento. A disciplina em si, ela surge da reivindicação dos estudantes, principalmente da licenciatura, em prol de uma outra visão de mundo, de questionar esses currículos, de questionar essa forma monocultural que o ensino é passado para nós. Na verdade, é uma reprodução dos conteúdos, essa reprodução dos conteúdos, a gente questiona isso, tensiona isso e reivindica a mudança de um outro olhar, né, de outras geografias do mundo, principalmente africana, que é tão importante, né, para a nossa formação, né, dos estudos da geografia brasileira, mas outros autores, outras perspectivas, outras epistemologias. Mas não deu no estalar de nos perceber enquanto indivíduo e protagonista dos ambientes educacionais e dos ambientes sociais. Então a geografia africana, ela me dá esse processo de visibilização até como o indivíduo negro da zona da Mata Canaria. Então, obviamente, a disciplina ela tenta justamente trazer isso e mostrar que através da geografia a gente é capaz de, pelo menos, entender um pouco melhor esses processos de desigualdade, de racismo, etc. E então dar pistas para amenizar. Na verdade, existem diversas estratégias, né, que podem ser tomadas assim, pelo movimento estudantil, pelos diversos coletivos negros e etc. Assim. A disciplina de Geografia Africana foi uma estratégia assim, também de enfrentamento ao racismo, no sentido de que justamente a falta de conhecimento acerca do continente africano está na base da experiência mesmo, da experiência do racismo, que boa parte da população brasileira passa, a população negra, e que a população africana negra também passa. Então, assim, a disciplina é
é o começo, é uma possibilidade até mesmo para fazer emergir possibilidade de pesquisas que ainda não chegaram no departamento. Pesquisas que eu me refiro no âmbito das relações étnico-raciais, que ainda muito dificilmente a gente consegue chegar a gente consegue ver pesquisas nesse âmbito. É importante também criar trocas e compartilhamento entre outras universidades, entre outros estados e também, principalmente, um compartilhamento da universidade, da comunidade da UFPE com as comunidades do entorno ou de Pernambuco. Essa troca acadêmica, né? Especialista, a minha ideia é também que os outros colegas, por exemplo, do Departamento de Geografia, se sintam à vontade também para ministrar essa disciplina. Então, a vontade também de despertar interesse e curiosidade também no seio dos colegas. Mas a gente tem que pensar também a disciplina não só de uma forma isolada, né? É necessário cada vez mais que nas diversas outras disciplinas do curso de Geografia, especificamente está se falando, que elas tenham autores e autoras negras, né, e negros e africanos também. É necessário também o fomento, né, a pesquisas cada vez mais. É necessário também, né, a inserção através de cotas da pós-graduação, por exemplo, da população negra nesse espaço para que aí venha se tornar professores universitários. Então, existem inúmeras estratégias. Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta ao riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz, mas temos 256 odus, todos feitos de sombra e luz bela, sensíveis como a luz das velas.